Olá, boa tarde. A rotina de trabalho estressante e exaustiva cobra momentos de descanso. O ócio criativo é uma maneira de garantir que a produtividade não seja afetada e que a doença não se instale. Mas para entender mais sobre esse ócio criativo, é que eu converso agora com a psicóloga Lígia Ramos. Lígia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações da relevância desse período de ócio. Queria que você pudesse dizer para a gente o que significa o ócio criativo e qual é a diferença que ele faz, por exemplo, para a garantia de uma saúde mental em dia, digamos assim. Boa tarde, Michele, muito obrigada pelo convite. Quando a gente pensa em ócio, a primeira palavra que vem na nossa mente é um tempo desperdiçado, um tempo de inatividade, de improdutividade, mas o ócio criativo é saber usar esse tempo a favor da nossa saúde mental. Né? Na clínica temos muitas queixas de trabalho, né, sobre as demandas de trabalho, enfim, e eu sempre gosto de fazer uma reflexão, não só na clínica, mas também fora dela, de quem você é fora do seu trabalho. E aí, muitas vezes, essa resposta não é imediata, porque em meio a todas as demandas, a toda essa pressão por produtividade, enfim, as pessoas acabam não sabendo do que elas gostam mais, e enfim, né? Então a gente promove essa busca por resgatar esses hobbies que a pessoa se interessa, sobre seus interesses de antes de ter uma vida tão corrida assim. E é aí que entra o ócio criativo, né? O que você pode fazer com aquele seu tempo de descanso, o que a gente pode fazer dentro das suas possibilidades, né, da sua realidade atual. Então, o ócio criativo, ele é proposto pelo sociólogo italiano Domenico de Masi e consiste na realização de atividades que proporcionem algum tipo de satisfação pessoal durante os períodos de descanso. Né? Atualmente, a nossa sociedade ela é muito pautada na produtividade. Inclusive, tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que propõe justamente isso, que o século atual ele é muito regido por as pessoas estarem muito aceleradas, por estarem procurando sempre essa satisfação profissional e acabam deixando de lado a satisfação pessoal, que também é muito prazerosa, que pode promover um prazer também, né? E essa questão da gente estar com a vida pessoal ok, ela também impacta na nossa performance profissional, assim, digamos. A gente está sempre trabalhando e nos ocupando para atingir o objetivo e às vezes a gente nem sabe qual é esse objetivo, né? Por estarmos sempre nessas demandas de trabalho, enfim. Agora com a ascensão do home office também, né, no períodos pós-pandêmicos, muitas vezes a pessoa trabalha no mesmo lugar em que ela descansa. Então pensa, a pessoa acorda, sai da sua cama, vai para sua mesa que é do lado da cama e aí ela trabalha, né, todas as suas horas no dia e levanta e vai dormir, tudo ali no mesmo ambiente. Então, como conciliar também, né? Não é muito incomum a gente ver, não só na clínica, mas fora dela também, a pessoa que já está trabalhando de casa e fala, já estou aqui mesmo, então vou continuar trabalhando. E não sabe delimitar esse tempo, de onde começa e onde termina o trabalho. Então, e como se a vida estivesse também sempre numa contagem regressiva de estar buscando para algo. E aí o tempo que é voltado às atividades que não necessariamente envolvam remuneração é tida como menos importante. E aí, sabe quando você repete uma palavra várias vezes e aí ela para de fazer sentido? Né? Se você ficar repetindo uma palavra tipo casa, 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 vai chegar uma hora que sua cabeça não vai entender o que é uma casa. Isso acontece também com a vida, que é vivida no automático. Então, para a palavra voltar a fazer sentido, é necessário parar de repetir ela. E para a vida, o descanso é a pausa que a gente precisa. Se a gente tem um bom final de semana de descanso, exercendo esse ócio criativo, né, nessa busca por hobbies, enfim, meio que recarrega as energias ali do seu corpo, da sua mente,
E aí você vai ter muito mais produtividade, não só no trabalho também, mas nas suas tarefas pessoais, né? Na organização da sua casa, enfim. Lígia, você falava pra gente sobre o descanso ser esse momento de recarga. E aí falava da importância da gente adotar esses hobbies para que esse ócio criativo se construa. Existe assim uma medida, digamos, que seja necessária ou que seja ideal para que essa recarga aconteça, né? Qual é a dose que eu devo adotar de ócio criativo na minha semana ou no mês? Existe como quantificar isso? Eu acho que vai da rotina de cada pessoa, de cada demanda de cada pessoa. Então, alguém chega na clínica, por exemplo, e aí ela relata, ela traz toda a rotina dela, né? Tem pessoas que trabalham mais, que têm tempo de deslocamento, enfim. E na clínica a gente procura trabalhar o que, que a gente pode fazer dentro da sua realidade. Se você e isso também a gente fala da terapia online, né? Tem muita gente que faz a terapia online no momento de almoço, do trabalho, enfim. O que, que a gente pode fazer dentro daquela realidade daquela pessoa, se ela tem um tempo por dia, ou se o tempo que ela tem é maior no final de semana, como que ela pode aproveitar aquilo dentro das possibilidades dela. Você poderia dar exemplos para a gente do que seriam boas práticas desse momento de ócio criativo? Bom, hoje em dia a gente tem muito as redes sociais, né, que tem muitos vídeos, né, então as pessoas acabam entendendo que ficar no TikTok, assistir Reels do Instagram acaba sendo um descanso, mas acho que não é bem assim, porque você está só ali consumindo muitos conteúdos rápidos, são recompensas rápidas também, e pode não ser um descanso por ser telas, né? Então eu estou sempre incentivando as pessoas a procurarem hobbies que saiam um pouco da internet, que saiam um pouco das redes sociais, das telas, porque geralmente as pessoas já trabalham muito em frente a telas. Então, incentivar um artesanato, né, sair um pouco de casa, principalmente, frequentar lugares diferentes que não remetam ao trabalho. Então, eu acho que essa é a dose certa. Tudo bem que, tipo, não tem problema a pessoa assistir um vídeo, né, ficar um pouco ali no TikTok, todo mundo fica, mas é saber dosar isso também, até qual ponto que isso está sendo algo saudável também. Incentivar também a prática de exercícios físicos, boa alimentação, né, beber mais água, enfim, eu acho que tudo isso contribui também para um bom funcionamento não só do corpo, mas também da mente. Existem pessoas que têm uma afinidade maior por adquirir novos conhecimentos, então no tempo extra ou no tempo livre que tem, procuram, seja um curso, seja consumir uma leitura construtiva. Isso também pode ser considerado ócio criativo? Sim, né? Tá adquirindo conhecimento, não só conhecimentos técnicos também, né? Tem muita gente que só consome conteúdo sobre o trabalho, tá sempre estudando aquilo que pode agregar no trabalho, mas eu gosto muito de conversar também sobre você quer ler um livro? Tudo bem, que tipo de livro você gosta, que foge um pouco da sua temática de trabalho? Aí, a pessoa gosta de ficção, gosta de fantasia, de literatura, enfim, coisas que fogem do trabalho. Isso também é uma forma de se divertir, né? De tirar a cabeça um pouco daquela demanda obrigatória e colocar o corpo e mente nas demandas que tragam prazer também. Você falava pra gente que muitas vezes as pessoas sequer se dão conta do que elas têm como hobby, ou o que poderia ser uma atividade nesse momento de ócio criativo. Esse distanciamento da gente mesmo, Lígia, ele passa a ser construído a partir de que momento? Né? Que eu não consigo nem sequer identificar o que é aquilo que de alguma forma me traz uma satisfação que não esteja envolvido no meu universo de trabalho. Eu acho que a partir do momento que a vida começa a ser vivida no automático, que as pessoas acordam, saem para trabalhar, passam a sua jornada de trabalho, voltam para casa e fazem as mesmas coisas, né? Como organizar a casa, enfim, tem uma rotina muito bem definida. E aí eu acho que acaba se distanciando dos seus interesses pessoais justamente por isso, por
né, estar sempre imersa naquela realidade do trabalho também. Às vezes a pessoa fica mais tempo do que deveria no trabalho, também por pegar condução para chegar no trabalho, e até no home office também isso é possível, porque a rotina está sempre a mesma. Então eu sempre sugiro também para dar uma fugidinha da rotina, encontrar coisas que tragam satisfação pessoal também, e tirar a vida vivida um pouco do automático. Isso é uma coisa que a gente percebe nas pessoas mais velhas, ou essa nova geração, ela também tem partido para esse mesmo caminho. Por que eu te questiono isso? Porque me parece, ou pelo menos existem pesquisas que mostram que a geração mais nova, ela consegue ter um equilíbrio maior entre trabalho, vida pessoal, aquilo que traz satisfação. Eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente quem acaba se afetando mais nesse processo. Você tem uma faixa etária, né? Eu acho que a faixa etária entre os 20 e os 30 anos, assim, podemos dizer, porque é a faixa etária que está começando a vida. Então, começando a vida, assim, no quesito de trabalho, ter essa transição de adolescente para adulto, jovem adulto, onde geralmente está se formando na faculdade, começando o primeiro emprego. Então, eu acho que tem uma cobrança do sucesso, de alcançar o sucesso. E é quem também consome mais conteúdo na internet, né? E de verem pessoas assim com a mesma idade, já influencers, enfim, que já tem um patamar de vida muito mais, né, acima do que a maioria dos brasileiros, e acaba se colocando muita pressão de por que aquela pessoa já está nesse nível e eu ainda não. Mas é que tem toda uma história por trás também da vida dessas pessoas, né? O trabalho delas é estar ali na internet, ganha-se muito dinheiro com isso também, enfim. E é muito distante da realidade da maioria dos brasileiros, né, que tem que acordar cedo, trabalhar, enfim. Então eu acho que tem muito essa pressão de fazer valer a pena esses anos de faculdade estudados, e principalmente com as redes sociais, que tem muito esse senso de comparação. Então, a gente está sempre no Instagram vendo a pessoa que está melhor que a gente, e aí por que eu não estou assim ainda? E aí acaba entrando nesse ciclo de autocobrança e uma pressão não só externa, mas interna também para atingir o sucesso, que provavelmente vai ser atingido daqui a um tempo, né? Mas essa realidade muito imediatista que as pessoas, né? Acho que todo mundo acaba caindo nisso em algum momento, nessa realidade imediatista de querer as coisas para ontem. E aí o trabalho na clínica também é desacelerar, né? De entender a realidade atual da pessoa. E como o meu público-alvo são jovens, né, dos 20 aos 30, eu percebo muito isso na clínica. Então, já os adolescentes, né, eles ainda estão na escola, eles ainda têm planos futuros, mas eu acho que a pressão mesmo começa assim que a pessoa termina a faculdade, que tem que entrar no mercado de trabalho e, consequentemente, essa pressão. E a gente tem uma cultura de romantizar também essa produtividade exacerbada, assim, digamos, né? Que eu preciso estar o tempo inteiro produzindo e não me permito ter, inclusive, esses momentos mais tranquilos de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Uhum. E a produtividade está muito relacionada ao ganho financeiro, né? Então as pessoas colocam muito mais energia naquilo que vão dar um retorno financeiro, mas acabam esquecendo que esse retorno pessoal também, esse prazer pessoal também é muito importante. E, geralmente as pessoas trabalham muito com prazos, né? Tem que entregar tal trabalho até o dia tal. E quando você está falando de um hobby, você não tem esse prazo. Você pode ler um livro no seu tempo, você pode fazer um artesanato, uma academia, algum exercício físico, enfim, tudo no seu tempo. Então, eu acho que as pessoas acabam não sabendo muito lidar quando elas não têm esse prazo definido. Mas que é muito importante também, justamente para desacelerar um pouco. É comum, Lígia, na sua experiência de clínica, a gente perceber pessoas que nutrem um sentimento de culpa por darem esse tempo para si mesmas? Uhum, com certeza. Principalmente quando a gente fala em tempo de trabalho.
daquilo de acabou o seu tempo de trabalho, acabou, principalmente no home office, né, que você não tem esse tempo de deslocamento do trabalho para casa. Então, é muito comum a gente ver casos de pessoas que querem terminar uma tarefa para depois pararem de trabalhar. E não só deu o horário, para de trabalhar e aí vai fazer outra coisa, enfim. E aquilo fica martelando, né? Preciso fazer aquilo. E aí vai fazer alguma coisa de interesse próprio, vai jogar alguma coisa, vai ler alguma coisa, mas não consegue focar naquilo que está, né, no seu hobby, enfim, por ficar com a cabeça lá no trabalho, pensando no que tem que fazer, e aí vem essa culpabilização. E nosso trabalho na clínica é justamente também conversar, entender o porquê dessa culpabilização, né, além de toda a história da pessoa, juntamente com o trabalho, enfim, e tentar desacelerar um pouco, e o que a gente pode fazer com isso para ter melhor saúde mental. Lígia, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o espaço aberto nesse momento, caso você queira fazer mais algum esclarecimento. Eu gosto muito de falar sobre a importância de fazer psicoterapia, seja online, seja presencial. Eu recomendo muito a psicoterapia online porque a gente tem maior flexibilidade nos horários, né? Então tem psicólogos, psicólogas que atendem após o horário comercial, atendem aos sábados, enfim. E é muito bom ter esse conhecimento sobre saúde mental, não só nessa parte do trabalho, mas sim na sua história inteira, né, como indivíduo, porque geralmente as pessoas têm uma ideia da psicoterapia que estão indo lá para tratar determinado assunto, mas aí a gente chega lá e a gente entende todo o contexto daquela pessoa, né, desde da sua história inteira, que pode justificar alguns atos atuais. E, enfim, é muito bom, eu recomendo a todos que puderem. Também temos, muitos psicólogos promovem a psicoterapia social, então tem um valor acessível. A psicologia vem crescendo muito, né, o tratamento psicoterapêutico vem crescendo bastante também. Enfim, né, quem está começando a vida no trabalho pode ser muito útil para entender algumas coisas que estão acontecendo, além de promover saúde mental, se descobrir, enfim, tratar algum assunto específico, olhar para toda a sua trajetória, enfim. Tá joia, Lígia. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que te agradeço. A oportunidade para você se qualificar e ter uma vida melhor chegou. O programa Ser Família Capacita é mais uma ação do governo de Mato Grosso, que vai investir mais de 68 milhões de reais para a qualificação de pessoas de baixa renda. São mais de 50 mil vagas para os cursos de 75 profissões diferentes, que vai alcançar 141 municípios em todo o estado. Isso é dar mais dignidade e promover a igualdade. As inscrições para o programa Ser Família Capacita já estão abertas e são totalmente gratuitas. Acesse agora cetasc.mt.gov.br e garanta o seu lugar. Anote aí, cetasc.com.br. A inscrição é simples e rápida. Programa Ser Família Capacita, o maior programa de capacitação do estado. Governo de Mato Grosso. Intervalo, a gente volta já já. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prática de desqualificação da mulher vítima de crimes sexuais ou violência, tanto em audiências judiciais como em investigações. E para entender o que era essa desqualificação que era impetrada contra a vítima, é que eu recebo aqui no Papo com ela hoje a defensora pública Rosana Leite. Muito obrigada, doutora Rosana, por aceitar o nosso convite para que a gente comentasse esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que agora disse, olha, não é possível desqualificar mulheres, seja em processos, seja em investigações, que estão passando por um processo ou de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência. A senhora que está militando há tantos anos no que diz respeito a esse enfrentamento à violência contra a mulher, o que significa esse posicionamento do Supremo neste momento? Oi, Michele, obrigada pelo convite novamente, parabéns por sempre estar fomentando os direitos humanos das mulheres, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, esse entendimento, ele quer dizer o seguinte, não tem justificativa
para uma violência contra a mulher, porque as mulheres sempre foram muito mais julgadas do que os homens quando se fala em delito contra a dignidade sexual. Então, muitas vezes que elas eram vítimas, que elas são ainda vítimas desses crimes, as perguntas que são feitas na delegacia de polícia ou até mesmo dentro do sistema de justiça, já nos processos criminais, desmerecem as mulheres, querem saber sobre a intimidade das mulheres, se elas deram causa a esses crimes, e não há motivo para o cometimento desses delitos. Então, independente de qualquer situação, independente da roupa, independente da forma dela se portar, independente se é uma mulher tímida ou se é uma mulher expansiva, uma mulher comunicativa, nada é motivo. Então, o que o Supremo veio trazer, veio solidificar, na verdade, porque o sistema de justiça já não vem aceitando tais situações há muito tempo, mas ainda acontecem. Apesar de não ser aceitas essas situações, elas ainda acontecem, tal como foi o caso da Mariana Ferrer, que deu ensejo à positivação no Código Penal em 2021, que há que se ter respeito com as mulheres, urbanidade com as mulheres na forma de tratamento, porque naquele caso da Mariana Ferrer, ela foi vítima de uma violência sexual e ela acabou sendo intimidada, sendo constrangida, humilhada com as perguntas que foram feitas e dentro do processo até com a exposição de fotos íntimas. Então é isso que o Supremo vem solidificar, que em qualquer circunstância, quando a mulher estiver sendo vítima, que for vítima de um delito contra a dignidade sexual, e eu acrescento ainda que esse entendimento vai ser para toda e qualquer violência contra as mulheres, vamos acrescentar a violência política, que estamos às vias de eleições, né? Para que as mulheres possam transitar livremente, para que as mulheres possam ser ouvidas em todo e qualquer lugar, tal como os homens sempre foram, e sem que esses delitos sejam justificados de alguma forma, porque não há justificativa. Então foi esse o entendimento do Supremo. Quando a senhora diz pra gente, o Supremo veio solidificar um entendimento que veio se construindo, a partir de que momento que a gente começa a ter medidas que enfrentam essa possibilidade de desqualificação, doutor? Eu penso que desde da redemocratização do Brasil, lá com a Constituição Federal de 88, quando os legisladores e legisladoras incluíram na Constituição Federal, no artigo 5º, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, se nós temos essa igualdade, leis afirmativas foram necessárias, tal como a Lei Maria da Penha, tal como a mudança do Código Penal nos crimes contra a dignidade sexual, e lá em 2009 nós tivemos uma mudança significativa, retirando do Código Penal a expressão mulher honesta. Então, antigamente, para que acontecesse um delito contra... Antigamente não, 2009, bem aí, também, um tempo atrás. De 20 anos, um tempo atrás. Para que houvesse um crime contra a dignidade sexual das mulheres, nós tínhamos que falar de mulher honesta. Então, qual que é o conceito de honestidade? Quem é a mulher honesta? Todas as mulheres. Então, toda e qualquer mulher pode ser vítima dessa violência, de um crime contra a dignidade sexual, independentemente de como ela se porte, de como ela se vista. Então é isso. Desde essa retirada, desde a Constituição Federal, lá em 88, daí a mudança do Código Penal em 2009, fazendo essa importante retirada da expressão mulher honesta, daí com a retirada também da legítima defesa da honra, que antigamente as mulheres poderiam ser assassinadas pelos seus companheiros se elas tivessem se tivessem alguma ação, por exemplo, podemos falar em traição. Se a mulher houvesse traído o companheiro para lavar a honra com sangue, ele era legitimado a assassinar as suas mulheres. Então, com a retirada, nós tivemos um julgamento importante também no Supremo, em 2023, que solidificou também esse entendimento. Hoje não se pode falar em legítima defesa da honra e nem de forma transversa, nem se induzindo que pode haver uma legítima defesa da honra nas perguntas. Então hoje nós temos que ser bastante vigilantes, principalmente quem atua no sistema de justiça, eu como defensora pública que atuo na defesa dessas mulheres também, vigiando para que não venha mascarada, não venha como de forma sutil, né? Pintada de outra cor, com outro nome, com perguntas que venham a trazer a legítima defesa da honra ou discriminar as mulheres dessa forma, fazendo com que as mulheres acabem tendo medo do sistema de justiça.
Nós tivemos também, Michele, em 2021, um protocolo pelo Conselho Nacional de Justiça, um protocolo para a perspectiva com análise de gênero. Então, hoje, todo o Poder Judiciário Nacional é obrigado a olhar qualquer situação, qualquer processo com as lentes de gênero. E isso não faz com que o magistrado, a magistrada, esteja agindo com parcialidade, olhando com as lentes de gênero, até porque a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Temos também uma recomendação importante da Convenção da CEDAW, que é a recomendação 33, que é a convenção que o Brasil assinou, uma convenção internacional que faz parte do nosso arcabouço legislativo também, onde as mulheres têm que ser recebidas, muito bem recebidas pelo sistema de justiça, sem que sejam discriminadas, sem que sejam menosprezadas, sem que sejam revitimadas, retraumatizadas de toda a situação que elas passaram. A senhora falava pra gente assim do caso Mariana Ferrer e citou alguns pontos que foram utilizados nessa tentativa de desqualificar a vítima, que no caso era a Mariana, como exposição de fotos íntimas, como a forma como ela foi inquirida durante esse processo. Queria que a senhora dissesse pra gente, doutora, até para quem está assistindo, poder entender e identificar, caso passe por isso, quais são os mecanismos utilizados nessa tentativa de desqualificação? O que é trazido à baila aí nesse processo que constrói essa desconstrução da mulher? Sim, por exemplo, isso faz parte da cultura do estupro, né, Michele? A cultura do estupro é alimentada pelo machismo estrutural e a nossa sociedade, infelizmente, ainda enfrenta muitas situações assim. Então, a mulher é vítima de um crime contra a dignidade sexual, vamos lá, um estupro, por exemplo. E o processo está sendo julgado e essa vítima é ouvida. E diante da autoridade judiciária, diante de outras autoridades que estarão presentes, diante do defensor, da defensora, do promotor, da promotora, do advogado, da advogada, uma dessas pessoas acaba perguntando: mas onde você estava no momento? Por que você estava com aquela roupa? Meia-noite? Você estava em uma boate? Você estava dançando? Você bebeu? Você estava dançando samba? Qual era a roupa que você usava? Então, qual é a sua orientação sexual? Como se essas situações influenciassem, como se essas situações fizessem com que o homem pudesse praticar aquele crime. Então são dessas perguntas que nós não podemos mais aceitar, nós temos que fugir desse tipo de pergunta, nós temos que perguntar sobre o fato. Como aconteceu? Como aconteceu o fato? Ela vai nos explicar como aconteceu o fato. E perguntas que não venham a tratar da intimidade dela, que nada tem a ver com o fato. Então é fugir de situações que tragam a intimidade da mulher, a forma como ela se porta na sociedade, porque nada disso tem a ver com uma condenação futura, nada disso é justificável. Como os feminicídios não são justificados por qualquer situação, uma violência contra a dignidade sexual da mulher também não pode ser justificada. É um crime, aconteceu. Como aconteceu, onde, quem é a vítima e somente. Não teve consentimento é crime. Não teve consentimento é crime. Você quis, você não quis. E digo mais, se no meio de um relacionamento sexual, de uma relação sexual, uma mulher casada, uma mulher noiva, uma mulher que tiver o seu companheiro, com o seu companheiro ou com o seu marido, se ela começou uma relação sexual e ela disse, daqui pra frente eu não quero parar agora. Se ele insistir, é um estupro, que é um crime bastante grave. Então, ela pode parar até no meio de uma relação consentida, ela pode deixar de ser consentida. E por que não antes desse consentimento? Então, sempre nós temos que pensar justamente nisso que você falou, no consentimento. Nessa situação do consentir, até onde vai esse consentimento, até onde você queria, você não queria, é essa pergunta. Se for, por exemplo, um caso de estupro marital que nós falamos. Agora, se for uma violência que ela nem sequer pensava em manter um relacionamento sexual, foi forçada, nós temos que perguntar sobre aquele fato à mulher, jamais sobre a vida pessoal dela. Doutora, a senhora falava pra gente que essas medidas, de alguma forma, elas vão diminuindo a resistência que a vítima tem em procurar esse sistema. Porque a gente sabe que hoje a subnotificação ainda é grande
justamente porque ou eu tenho receio, vergonha e acho que sou responsável por aquilo de alguma maneira, ou justamente eu tenho medo de passar por um processo que me faça sofrer ainda mais. Né? A senhora considera que agora, com esse entendimento do Supremo, embora a gente tenha várias medidas, como a senhora pontuou, a gente reforça para a mulher e diz para ela, olha, você está segura, procure o sistema, que a gente precisa penalizar quem fez isso? Sim, se não me engano, 2014 ou 2015, nós tivemos uma pesquisa do IPEA que conversou com mulheres e diagnosticou que apenas 10% dos crimes contra a dignidade sexual chegam a conhecimento das autoridades. Então, a subnotificação é imensa. 90% dos crimes estão jogados em algum lugar da sociedade. E é claro que essas ações, além de cumprimento dos direitos humanos das mulheres, que nós temos um arcabouço de leis muito importantes no país. As lacunas vêm sendo supridas, nós temos leis importantíssimas que fazem parte de todo esse contexto, todo esse arcabouço jurídico que compõe os direitos humanos das mulheres no país e que merecem ser cumpridos e que as mulheres merecem ter credibilidade perante a sociedade. Eu acho, Michele, que é até uma reparação histórica. Nós fomos desacreditadas muito tempo nas nossas vivências, a ponto de aceitar muitas situações que nos diminuísse, que nos deixasse enfrentar crimes até de forma natural. Então, hoje, não é mais tolerável qualquer dessas situações. Então, se não é mais tolerável e o sistema de justiça vem mudando, nós estamos tendo apoio, um apoio muito importante do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, das convenções internacionais que também vieram. Então, falta hoje muita capacitação do sistema de justiça, das delegacias de polícia, do sistema de segurança pública do país inteiro, para que saiba como receber essas mulheres, como tratar essas mulheres, para que elas se sintam realmente firmes em procurar o sistema de justiça, em procurar uma delegacia de polícia, em procurar a segurança pública. Eu fui vítima, eu posso procurar que eu vou ser amparada, eu não vou ser retraumatizada, não vou ser revitimizada por tudo que eu passei. Então, é muito complicado, por exemplo, uma mulher vítima de um estupro, ela não pode tomar banho, ela precisa ir fazer o exame sem tomar banho para que todo o arcabouço de provas, para que aquela prova possa ser colhida no exame de corpo de delito, para que haja mais facilidade de condenação daquele agressor. Então ela já sofre com um crime, ela sofre de fazer um exame de corpo de delito, mas tudo isso é pior se ela não encontrar uma condenação do agressor, se ela for maltratada, se ela não for tratada como ela de fato merece, de forma humanizada, né, por ser humano. Então nós estamos pedindo para sermos tratadas como seres humanos, com humanidade. É só isso que nós queremos, que as leis sejam cumpridas dessa forma. E as mulheres enxergando que, de fato, a lei vem sendo cumprida, há um amparo a elas, há um tratamento respeitoso, eu acho que nós mudaremos essa situação e elas buscarão, sim, o sistema de justiça, buscarão as delegacias de polícia, as defensorias públicas também, que defendem as mulheres no país inteiro, para que nós possamos mudar esse contexto. É claro que houve um aumento, por exemplo, quando a Lei Maria da Penha surgiu, mas houve um aumento. Não, hoje nós temos só saiu meio, da sombra, né? Justamente, hoje nós temos meio de proteção dessa mulher, então é claro que os números apareceriam. Agora nós queremos também saber quanto a esses números de violência sexual, com tantas ações que estão sendo feitas e que as mulheres de fato se enxerguem. Eu estou sendo vítima de um delito, então eu vou buscar ajuda. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada. Você sabe que estamos nos aproximando da época em que as queimadas aumentam, não é mesmo? Por isso, o governo de Mato Grosso intensificou o trabalho e está preparado para combater o fogo em todo o estado por meio das forças militares e do monitoramento via satélite do nosso território. Mas precisamos da sua ajuda, porque incêndio florestal também é sua responsabilidade. E você já sabe o que fazer. Não queime lixo em entulhos, não jogue cigarros acesos em acostamentos e não use fogo para limpar pastos e plantações.
E só para lembrar, o período proibitivo do uso do fogo mudou na região do Cerrado e da Amazônia. Vai de 1º de julho a 30 de novembro. E no Pantanal, de 17 de junho a 31 de dezembro. Faça a sua parte, não provoque queimadas. E se presenciar algum foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. A gente volta em instantes. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita, então fica o meu pedido. Inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo com Ela. Você tem aquela sensação de que nasceu na época errada pela ligação que nutre com objetos ou costumes do passado? Se você se enquadra nesse rol ou se apenas gosta de apreciar itens de coleção, o Papo Indica traz hoje informações sobre o Império Antiquário, um negócio que nasceu do hobby do advogado Marcelo Souza. Enquanto a humanidade ainda não constrói uma máquina do tempo, é possível viajar através dele por meio de objetos, móveis e utensílios dos mais variados de diversas décadas e até de séculos atrás, que estão presentes no acervo Império Antiquário. Eu sempre gostei disso e eu estava com capital reservado para construir o meu escritório de advocacia, né? Porque eu sou advogado, já tenho aí 10 anos de profissão. E a minha intenção era construir o meu escritório e uma empresa de numismática e filatelia. Tanto artigos, né, cédulas, moedas, selos para vender, como os acessórios, né, catálogos, álbuns, esse tipo de coisa. Mas aí eu pensei, por que é que você não coloca as antiguidades no meio disso, né? Ficam antiguidades, numismática e filatelia, para ampliar e para atrair mais clientes, consequentemente, né? Fiz isso, deu certo. Desde 2023, o proprietário do acervo transformou seu gosto pessoal de colecionar objetos históricos em negócio, aberto para compras, vendas, trocas, locação de peças para eventos e visitação. O espaço guarda verdadeiras relíquias de diferentes períodos históricos de diversas partes do Brasil e do mundo. Quando é necessário, eu pego algumas antiguidades minhas, né, de meu acervo pessoal e deixo aqui para expor, principalmente para as crianças. Porque as escolas enxergam o antiquário como uma fonte de aprendizado da história, né? Então eu organizo exposição para as crianças, né? Ali mesmo você pode ver, eu tenho coisas do período da escravidão no Brasil, eu tenho algumas plantas nativas que fazem parte da história do Brasil. Tudo isso eu tenho plantado aqui, eu exponho ali para as crianças, café, fumo, pau-brasil, etc. Não é? E ali no salão maior são as antiguidades, o antiquário. Todas as mercadorias que vocês estão vendo ali são para vender. Tanto quem era das gerações mais antigas quanto das mais novas podem se surpreender ao conhecer o local e ver como eram os telefones, televisões, rádios, relógios, brinquedos antigos, balanças, pratarias e tanto outros objetos. Não se trata apenas de um objeto, uma coisa velha, é uma coisa que tem uma história, que tem uma carga histórica ali, né? E com aquilo você consegue dar palestra, você consegue explicar.
Professor e educador físico Vladimir Reis dá aulas gratuitas de lambadão, esse ritmo musical que é variante da lambada e nasceu no município de Poconé. O lambadão é um ritmo musical variante da lambada, cujas raízes são o sirimbó-carimbó, a lambada e o rasqueado. Com a mistura da toada de siriri e lambada, surgiu então o ritmo denominado lambadão. O projeto Aprenda a Dançar o Lambadão está oferecendo aulas gratuitas de lambadão, ministrada pelo professor e educador Vladimir Reis. Desde pequeno eu sempre dancei, né? Desde os 10, 11 anos. A família sempre gostou de dançar, festa de santo e tudo. E quando eu vim para Cuiabá com 15 anos, eu morava no sítio. Quando eu vim para a cidade, eu comecei a dançar, a desenvolver essa minha parte de aprendizado com os colegas, e era só resenhas, e aí foi evoluindo para grupo de dança, e aí eu vi que ele levava jeito, tinha talento, e agora nesse edital da CECEL fui contemplado para estar ministrando aula em 2 regiões aqui de Cuiabá, que é no Pedra 90 e também no Jardim Brasil, na região da Grande CPA. E as aulas têm início no dia 3 de junho, vai até mês de outubro, e quem quiser fazer inscrição, né, as inscrições estão abertas até dia 30 de junho. O projeto celebra e preserva a riqueza cultural da região, promovendo o patrimônio musical e a dança tradicional entre a comunidade. Ele é um estilo único daqui de Mato Grosso e também do Brasil, né? E aqui na Baixada Cuiabana, onde tem festa, onde tem resenhas, bares, qualquer lugar que você vá, sempre tem um lugar ou outro tocando lambadão. As festas sem lambadão aqui não existe, e então é uma cultura popular que só cresce a cada dia, e graças a Deus a gente, com o poder público agora, estamos aí com leis que nos ampara, que abre as portas para a gente estar levando a nossa cultura para dentro das escolas, para os bairros, para uma série de lugares que a gente consegue estar levando a nossa cultura, tanto da dança quanto da música. Então o lambadão hoje ele tem uma outra visão, porque se profissionalizou muito. O projeto trabalha a educação corporal, exercícios de preparação do corpo e técnicas de memorização coreográfica. E na sequência, compartilha bases de movimentos, giros de corpo e giros acrobáticos para aqueles que desejam alcançar níveis intermediários e avançado para dançarem sozinhos ou em par. Basta realizar sua matrícula. Hoje eu dou aula em 6 lugares. Lá no nosso Instagram, @lambadeiraselite, tem o link lá, o Linktree, que lá nesse Linktree tem vários links que direciona para muitos lugares, como também tem o link das aulas do Pedra 90, do Jardim Brasil, do São João del Rei, do Sol Nascente, do 3 Barras e também lá do Novo Terceiro. Então quem quiser participar de qualquer um desses lugares é gratuito, tá? Pode entrar em contato lá via o link. Alguns têm o formulário de preenchimento, outros têm o contato do coordenador da região. É só entrar lá e buscar o lugar mais próximo da sua casa, que com certeza você vai estar lá aprendendo o melhor da nossa cultura do lambadão. Jornalistas de Mato Grosso lançaram um guia gastronômico denominado Prato Firmeza 5, um diálogo entre campo e cidade, que visa traçar rotas de como alimentos produzidos no campo chegam até bares e restaurantes da Baixada Cuiabana. Com pratos como peixe assado, pequi, ventrecha frita e pamonha, os jornalistas Marcos Salles e Beatriz Passos lançam um guia gastronômico que discute a relação entre campo e cidade na culinária do estado. A gente começou esse projeto em março do ano passado.
Foi um convite que a gente recebeu, quando eu falo a gente, né? Eu e a minha colega jornalista Beatriz Passos, que compõe a autoria do livro comigo. A gente recebeu um convite da Enóis, que é uma escola de jornalismo e um grupo de jornalismo lá de São Paulo, onde eles já faziam um guia gastronômico chamado Prato Firmeza, focado na culinária de São Paulo. E pela primeira vez eles abrem esse projeto a nível de Brasil e nós somos convidados para falar sobre Mato Grosso, especificamente Cuiabá e Várzea Grande, né? Falar sobre essa ideia da culinária, dos restaurantes que a gente tem aqui nas duas cidades. Ao levar a gastronomia regional para o cenário nacional, o coletivo foi em busca dos sabores e aromas de regiões distantes do grande centro da capital. A gente tinha nessa edição do Prato Firmeza, que é a edição número 5, que é a primeira feita nacionalmente pela Enóis, junto com esses coletivos de jornalismo de diversas partes do país, tinha como premissa buscar restaurantes que tenham alguma relação com produtos orgânicos ou com pequenos produtores. Então a gente foi atrás, aqui na Feira do Porto, por exemplo, foi um dos nossos espaços de pesquisa, de produtores, pequenos produtores que forneciam para restaurantes. Então a gente conseguiu chegar em alguns em que pelo menos um dos ingredientes vem de um pequeno produtor, de uma produção menor, né? Como a Pamonharia do Divino, ali em Rio dos Peixes, que o queijo que ele utiliza vem de uma outra comunidade, né? Lá de Mimoso. A gente também tem uma peixaria de São Gonçalo Beira-Rio, onde a produção, a pesca do peixe é feita pela própria família, né, do proprietário da peixaria. A gente tem também uma outra peixaria ali da região de Várzea Grande. E a galinha com piqui, né, que é um prato muito típico daqui, ali da região do Cotipó do Ouro. Então a gente tentou diversificar esses espaços, né, e encontrar restaurantes que agradem o paladar de todo mundo. Além de todo o conteúdo sobre a cultura alimentar mato-grossense, o guia também discute sobre a importância de preservar a culinária regional. Existe um intuito mesmo de contar um pouco da história da culinária regional, até porque a gente está falando de peixe assado, a gente está falando de galinha com piqui, que são pratos que estão ali no cotidiano do cuiabano, do mato-grossense. Então, a partir das escolhas, até os pratos que são mais ali goianos, né, como a pamonha, por exemplo, a gente traz para esse contexto mato-grossense quando a gente conta a história do divino, né, que chega em Mato Grosso e faz dessa terra o seu lar, né? Eu acho que o que fica de muito importante assim desse projeto são 2 pontos, né? A possibilidade de a gente falar de comida a partir de uma perspectiva mais política, falando sobre a dificuldade muitas vezes da gente comer comida de verdade, né? Não comidas ultraprocessadas, comidas feitas de forma caseira, e também colocar o jornalismo mato-grossense em um espaço de destaque nacional, né? Nós fomos escolhidos entre coletivos do país inteiro, então colocar Mato Grosso, colocar Cuiabá nesse guia representando o Centro-Oeste é pra gente muito, muito, muito prazeroso e muito feliz, tanto do ponto de vista da preservação da nossa cultura, da nossa culinária, como do avanço do jornalismo produzido aqui em Mato Grosso. O livro está disponível digitalmente, então para você acompanhar, ler todas as páginas, é só acessar www.pratofirmeza.com.br. E a gente coloca um ponto final em mais essa edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou fazer um pedido para você que está aí do outro lado. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu volto trazendo muito mais informação e espero poder contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!